Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa segunda live do dia. Hoje estaremos conversando aqui com Lavoisier, atual gestor da equipe de futsal Carlos Barbosa, e já está chegando aqui para que a gente possa iniciar esse bate-papo sobre os principais desafios do futsal brasileiro. Lavoisier, que hoje é gestor da equipe Carlos Barbosa Futsal, uma das principais equipes de futsal do mundo. E o pessoal já está chegando aqui para a gente iniciar esse bate-papo bacana sobre o futsal brasileiro e os aspectos do futsal. Vai ser um bate-papo bem interessante. A Lavoisier está chegando aqui. Nós já vamos colocar ele aqui na nossa live. Boa tarde, Lavoisier. Boa tarde, Matheus. Tudo bem, meu amigo? Como é que tá? Tudo ótimo, graças a Deus. Em casa aí, tranquilo? Em casa, tranquilo, né? Não tanto, mas tranquilo. Já que eu sou muito proativo, né? Não costumo ficar em casa não, assim, dessa forma. Eu acredito que todos nós, Lavoisier, estamos passando por esse momento de turbulência, mas que com a fé em Deus nós vamos passar ela o mais breve possível e para que nós possamos ver o nosso futsal de volta, correto? Correto, meu amigo. Tenho certeza disso. Estava aqui com o Taveira agora no começo da tarde, ele fez questão de pedir para te enviar um abraço, falou que está com saudades aí daqui de Minas para você. Ah, que bom. Taveira é amigão. Eu ia até entrar na live dele, mas como eu ia falar após, eu disse assim, não vou entrar para não, sabe, mexer e as opiniões se baterem ou se divergirem. Eu prefiro falar, né, de uma forma que a gente possa, né, ter diversas opiniões num só contexto. Isso é importante para que a gente possa fomentar essa ideia e causar inquietação, né? Lavoisier, queria te agradecer por você ter aceitado o convite, né? A gente se conheceu aí pelas redes sociais e já te expliquei um pouco sobre o trabalho que a gente faz. Começamos aqui na Federação Mineira de Futebol de Salão um projeto de capacitação, expandimos isso, né? O nosso objetivo é ir além dessa plataforma e estamos aproveitando esse momento aí que está todo mundo em casa com o objetivo de levar o conhecimento para as pessoas, né? Isso. Quem dera aí o pessoal bater um papo com o Lavoisier, um dos melhores jogadores de futsal do país, um profissional extremamente capacitado agora na área da gestão. Então, assim, é uma oportunidade muito bacana, muito importante para quem está nos assistindo. Eu tenho certeza que vai ser uma live aí de muito envolvimento no futsal. E já peço para você se apresentar aí para as pessoas que estão chegando, com quem é o Lavoisier, como que foi o começo de carreira do Lavoisier como atleta. Bom, Matheus, eu comecei a jogar profissionalmente aos 15 anos de idade, né? Já fui queimando etapas, aos 15, 16 anos de idade eu já era atleta, né? Ou seja, goleiro titular da equipe infanto, goleiro titular da equipe juvenil, já era terceiro goleiro do adulto. Ou seja, tudo aconteceu muito rápido, né? Mas para isso acontecer rápido, eu tive que aproveitar muitas oportunidades, né? Oportunidades que vinham chegando, eu assumi essas oportunidades e conseguia dessa forma ter êxito. Sonhava em ser um grande goleiro, mas eu sempre falo, né? Sonho sem planejamento é atitude, a gente não vai alugar algum, né? Então sempre me planejei bastante e tive atitudes para que eu possa realizar tudo isso, né? Foram aí 10 anos de seleção brasileira, né? Eu tinha um sonho de jogar na maior equipe de futsal do mundo, que na época era enxuta, aos meus 15 anos de idade, e acabei, né, encerrando a minha vida de goleiro na maior equipe de futsal do mundo, que é o Carlos Barbosa. E Deus ainda disse assim, pô, vou te dar um upgrade aí, e tu vai ser supervisor da melhor equipe de futsal do mundo. E isso é maravilhoso. Hoje eu faço a gestão do Carlos Barbosa e estou na minha 6ª temporada, né? E muitos atletas aí, tá o Ronaldo, que tá aí, acabou de entrar, né, jogamos junto Mineiro. Aí. Mineiro, jogamos na seleção brasileira, jogamos aqui no Carlos Barbosa, foram grandes títulos conquistados, mando um abraço para ele. O Lula também, meu primeiro, posso dizer que
preparador de goleiro, em 89 também está conosco aí, isso é bacana. Vamos trocar, recordar algumas ideias aqui, né? Lavoisier, como foi chegar na seleção brasileira, né? Você que permaneceu lá durante 10 anos, praticamente. Olha, a seleção brasileira foi algo assim, a minha primeira seleção foi em 92 e a gente esteve lá com vários atletas, Sandrinho, Leandro, goleiro, Taquá e muitos outros, né? Vilela, né? Leandro Mineiro também, que era um pivô excelente aí de Minas Gerais. E em 95 a gente voltou para a seleção adulta, né? E numa daquelas oportunidades, eu digo que era aí do Atlético Mineiro, e também o Wellington, que era do Palmeiras, e o Digo era o goleiro titular. E naquela época, é até uma história que eu sempre conto, bem cômica, né? Do Tacão, que o Dico era o titular e ele pediu para tirar para o ímpar entre eu e o Wellington, e eu ganhei naquele jogo, né? E aí era o jogo contra o Uruguai. E o Dico foi, a gente estava perdendo de 1-0 num erro de indecisão ali. E aí foi um pênalti e o Tacão olhou para mim e disse assim: Ceará, tu pega pênalti? Eu disse assim: olha, eu só treino isso lá no Ceará, cara. Só treino pênalti. Então vai lá e pega. Nunca treinava pênalti, coisa nenhuma, né? E eu fui lá e peguei o pênalti. Para mim aquilo nunca saiu da minha mente, né? Foi maravilhoso, porque aquele número 4 do Uruguai veio e disse: ele vai estar na confiança, né? E vai estar cruzado, que é a mecânica da perna do destro, meia altura, e eu vou agarrar ela, né? E ele chutou onde eu queria e caí com ela ali. E aquilo eu não queria que aquele momento acabasse. E eu joguei a bola para fora, saí. E o Dico entrou novamente, a gente virou, o Vander fez o gol, o Vander Covino, e depois o pivô, que era do Atlético Mineiro, fez outro gol, a gente virou o jogo e teve um tiro livre, né? E o Tacão olhou para mim e disse assim, tava 2-1, ele disse: ô Ceará, tu pega tiro livre também? Ele disse: treino mais do que pênalti. Tiro livre é minha especialidade, cara. E eu fui lá e peguei o tiro livre também. No final do jogo teve outro, né? E acabou que ele chutou para fora. E no jogo seguinte contra o Paraguai, o Tacão disse: não, titular é você. E eu terminei a competição como titular, né? Ou seja, são oportunidades, né, cara? Ela só passa uma vez e você tem que aproveitar. Não só foi assim na minha vida, como na seleção brasileira, como a vida profissional. O Ronaldo deu risada. Na minha vida profissional, como gestor, também é da mesma forma, né? Eu me preparo para isso, né, cara? Eu não posso simplesmente... Ó, nosso amigo Matheus está aí também, né, cara? É isso mesmo, Matheus. Minha especialidade era querer jogar, cara. Eu queria estar lá. E acabou que a gente ganhou aquela Copa América, fomos campeões, né? E o que eu falo é que a gente tem que aproveitar as oportunidades, cara. Mas você tem que estar preparado para as oportunidades. Não pode ser simplesmente de uma forma que não vai dar certo, não. Se prepare para as oportunidades que realmente você assuma elas e consiga dessa forma ter êxito, né? Lavoisier, e como foi, né? Você saiu, você rodou. Eu fui pesquisar um pouco sobre a sua história, sobre você, né? E percebi que você rodou o Brasil, né? Assim, jogando em clubes, em alguns clubes. Você esteve no Rio, você esteve no Sul, você esteve na seleção. Como foi aí se tornar um dos melhores do mundo naquele momento na posição, né? Você estava numa época ainda que a FIFA não reconhecia a modalidade, mas que tinha o seu valor para aqueles que jogavam futsal. E aproveitar, ó, Rodrigo Simon acabou de entrar aí na nossa live, mandar um abraço para ele. Ah, Rodrigão, um abraço, meu amigo. Saudade de você, cara. Que trabalho aqui nas eliminatórias, né? Maravilhoso. Nós vamos Então, falar um pouquinho dele. o que eu tenho para dizer é o seguinte, cara. Eu nunca pensei em ser o melhor goleiro do Brasil, o melhor goleiro do mundo, né? Eu queria mesmo, cara, era ser melhor a cada dia, poder ser notado. Eu não queria passar desapercebido no treino, né? Eu não queria que a coisa simplesmente eu entrasse no treino e ninguém me notasse. Foi sempre assim. O Ronaldo que está aí sabe. Eu gostava de pegar a programação antes, né, da semana iniciar, gostava de olhar a programação. E naquela época era chute a gol e coletivo. A gente não tinha um plano tático, a gente não tinha algo a mais, né? Era só isso, eram as duas valências que a gente treinava.
E eu gostava de ter essa programação na mão, porque eu queria estudar ela e queria ir preparado para o treino. Eu queria chegar no treino de chute a gol, os caras terminaram o treino e diziam assim, poxa, tu foi foda hoje no treino, tu pegou pra caramba, cara. Ou tu ir pro coletivo e dizer, poxa, hoje se não fosse você, a gente tinha ganho um coletivo. O índio até que me chamava de Batoré, né? Batoré, hoje tu foi foda, Batoré. Se não fosse tu, cara, pô, a gente tinha ganho um coletivo, né? Então eu me preparava para isso. Eu estudava até os atletas na hora de chutar o treino. E eu trazia esse trabalho comigo do treino para o jogo. Eu fazia da mesma forma que eu fazia no treino, eu já treinava a minha memória de jogo, treinava como perceber os jogadores no treino e levava isso para o jogo. Ou seja, eu tinha um planejamento. Quando eu iniciei, eu tinha um planejamento. Pô, eu tinha vários desafios. Primeiro, eu me planejava de que forma? Que objetivos eu queria atingir? Eu queria atingir, primeiro, objetivo de comprometimento, né? Eu queria atingir um objetivo de confiança, de alegria, de prazer, né? De superação, para me chegar num objetivo maior que eram as conquistas. Aí, a partir daí das conquistas, eu ia traçar realmente, né, outro planejamento. Ou seja, se eu estava traçando itens por itens, metas por meta para chegar às conquistas, e aí, com isso, eu teria um planejamento, as minhas estratégias para chegar nessas conquistas, né? Então, foi sempre assim, não foi de forma empírica de jeito nenhum, cara. Eu sempre procurei fazer dessa forma, né? Você, dentro da sua história, você conquistou vários títulos, né? Uhum. Mas teve algum que ficou assim, de forma especial, ficou marcante para você? Teve vários, né? Eu tava recordando agora, o mais recente foi o meu último título da Liga, em 2009. Foi um título maravilhoso, que eu fiz o gol da final. Teve também lá em Singapura, com a seleção brasileira, em 99, que foi outra competição maravilhosa, final contra a Espanha, a final contra a Itália, a semifinal contra a Espanha, no jogo que teve diversas confusões, né? Mas acabou que a gente ganhou no tiro livre, gol do Saad, né? Gol do Saad naquela época. Pegamos a Itália, um jogo bem difícil, ganhamos de 2-1, onde eu tive algumas intervenções fundamentais, né? Acho que esses dois jogos entre Seleção Brasileira e Carlos Barbosa, acho que foram jogos que marcaram bastante, tá? E até lembrando um pouco daquela tua pergunta, eu passei por várias equipes, né? Não muitas, acho que 5, 6 no máximo. Mas o meu único desejo foi sempre dar orgulho para minha família que ficou no Ceará, né? Eu sempre falo, cara, se eu descer aqui para o Rio de Janeiro, eu não volto nunca mais, cara. Eu quero ir mais para baixo ainda, onde o futsal é mais forte. Ou seja, eu dizia sempre para minha família, um dia eu quero ser o cara de Ocara, né? Que é a minha cidade natal, né? E hoje eu acabei sendo o cara de Ocara e o cara aqui de Carlos Barbosa, que eu amo essa cidade aqui de todo o meu coração, cara. Sou apaixonado. E lá também no Ceará você acabou se tornando, ganhou até prêmio lá individual também, eu tava lendo aqui. Isso é motivo de orgulho, né? Eu ganhei vários prêmios, graças a Deus, por onde eu passei, né? Lá, a medalha Ayrton Senna, ganhei várias premiações individuais, ganhei a medalha Ayrton Senna da Câmara dos Vereadores. Aqui no Sul recebi também a Pedro Carneiro, da mão do nosso governador Rigoto, como melhor atleta de futsal e melhor atleta do Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro ganhei o prêmio Águia de Ouro. Então, onde eu passei, eu pude ser agraciado com essas premiações. Mas a maior premiação individual foi em 2002, que eu recebi o Prêmio Brasil Olímpico. Eu fui o primeiro atleta de futsal a receber o Prêmio Brasil Olímpico, né? Do Comitê Olímpico Brasileiro, junto com feras da época, né? Com Naubert e Daniel, vários outros atletas olímpicos, e aquilo eu me senti num ambiente que eu sempre quis estar, né? Um ambiente olímpico. Isso foi maravilhoso para mim e me sinto muito honrado de ter sido o primeiro atleta a receber esse prêmio, né? Mas eu acho que não só também pela qualidade, mas também pela pessoa, sabe? Um prêmio não é só pela qualidade técnica, não, mas pela pessoa, pela credibilidade que a pessoa passa, isso é importante. Com certeza, e você construiu uma carreira de sucesso fora, dentro, e agora está construindo fora, né, Lavoisier? Lavoisier, e como que você que sempre gostou de planejar, estudava até mesmo os treinos, o Ronaldo está aí todo momento, eu tive o prazer de conviver com o Ronaldo um pouquinho no ano passado aqui nos Lendas do Futsal, né, na organização do evento,
O Ronaldo estava aqui presente com a gente, aqui fazia parte do time do Atlético, né, de 97, 98. Sim. Como foi a sua preparação de transição de carreira, né? Como que você pensou quando você já estava começando a parar e ir para a parte de gestão? A primeira coisa que a gente tem que ter noção é o seguinte: eu era o Lavoisier goleiro, eu tenho que me separar. O Lavoisier goleiro ficou, tudo que eu conquistei, beleza, ficou lá atrás. O que eu tenho, a partir daquele momento de fazer agora uma gestão, era o quê? Ser o Lavoisier Freire, até que, poxa, eu disse, pô, vou colocar o Freire no meu nome para que eu possa dividir bem na minha mente. Lavoisier se foi, vou trazer as experiências de quadra, que vai me dar um embasamento magnífico, certo? Mas eu até gosto, porque hoje em dia a gente tem bastante gestores, né, que foram atletas agora no futebol e no futsal. Mas eu defendo sempre, divida isso, tá para lá e tá para cá. Então eu me preparei para isso dessa forma, primeiramente, Lavoisier Freire, agora o gestor. E buscar dentro disso conhecimento, especialização, estudar bastante. Quando eu recebi esse convite, dia 10 de julho, para ser o gestor técnico aqui do Carlos Barbosa, eu disse, não, agora eu vou estudar até o final do ano. Fiz vários cursos, né? Fiz gestão de processos e muitos outros. Foram 6 meses intensos aí da minha vida fazendo cursos para que eu pudesse estar preparado no entendimento, né, de como é uma gestão. Dentro de quadro eu já sabia, a gestão de competência de cada atleta, como fazer, eu já sabia. Mas eu tinha que saber como é o fora, como é a administração fora, como é feito os processos por fora. Né? Isso foi uma parte que eu me dediquei bastante, me planejei para isso, alenquei item por isso, fiz um mapeamento e tudo. Peguei ideias de vários clubes de futebol e de futsal que eu imaginava, né, que eu pudesse utilizar e me preparei. Primeiro me preparei antes de assumir. Quando eu estava preparado, eu cheguei para a pessoa que me chamou, né, para assumir esse cargo e disse, agora eu estou preparado, agora eu tenho condições de assumir. Se eu não estivesse preparado, eu te juro, Matheus, que eu não assumiria. E eu me senti naquele momento, né, em condição de assumir a maior equipe do futsal brasileiro, que era a CBF, né? E como é estar à frente, né, da CBF hoje como cidade do futsal, como uma das melhores equipes do mundo do futsal mundial? Queria te dizer que aqui é diferente de todas as outras, tá? Aqui a gente faz uma gestão muito profissional, uma gestão, né, de um clube empresa. A gente tem pessoas só de profissionais trabalhando, né, para o futsal, que trabalham em prol do futsal, são 40 profissionais, né? Todos eles muito bem capacitados, né, com condições de trabalhar em qualquer equipe. O ambiente aqui no Carlos Barbosa é um ambiente diferente, é um ambiente de pressão, que essa pressão é natural, que ela te faz vencedor. Se você não tem um ambiente de pressão, ela não te faz vencedor, porque tu vai sempre buscar o mais, entendeu? Você nunca tá parado, eles estão sempre te cobrando para que tu melhore. Isso é uma gestão de competência maravilhosa, cara. E eu me sinto bem aqui nesse ambiente, sabe? Eu me sinto bem. E aqui na CBF ela tem suas particularidades. Primeiro, para mim estar aqui, eu teria que entender a cultura organizacional do clube, as particularidades, as peculiaridades. É tanto que hoje os meus colaboradores, que é a minha comissão técnica, todos eles são formados aqui, são daqui, passaram, jogaram, né, se formaram aqui, e hoje nós formamos, dentro do futsal brasileiro, da Liga Nacional, a comissão de colaboradores mais jovem do Brasil, né? Ou seja, essa representatividade, todos eles conhecem a cultura organizacional daqui, sabem como trabalhamos, sabem onde podemos chegar, sabem de que forma podemos chegar, que isso é importantíssimo. Então, é diferente você trabalhar em Carlos Barbosa. Você está com uma responsabilidade muito grande, mas essas pessoas que começaram aqui começaram já jogando e conviveram isso depois, muito tempo, realmente sabem como conduzir isso. E esses meus colaboradores eu trato de forma muito horizontal, muito horizontal. Eu procuro de todas as formas trocar ideias, fazer brainstorm com ele, né? Última decisão minha na parte da gestão técnica, mas sempre consultando eles e procurando de alguma forma ter esse embasamento na tomada de decisão, né?
Lavoisier, e como manter uma equipe, um padrão de qualidade? Assim, você já disse que você tem hoje uma equipe que é focada no futsal, que vive exclusivamente no futsal hoje na cidade, mas como é fazer uma equipe ficar por tanto tempo, ter essa hegemonia e ser essa cidade que respira o futsal a todo momento, né? Porque são vários anos que vocês estão à frente do futsal brasileiro e do futsal mundial, conquistando torneios intercontinentais, mundiais, sul-americanos, nacionais. Como manter-se no topo há tanto tempo? Olha só, é, aqui em Casa Barbosa a gente tem sempre um orçamento já pré-definido, né? E a gente tem esse orçamento aí por volta de outubro, a gente tem pré-definido. Ele não muda muito, tá? A gente está com esse orçamento aí já há alguns anos nesses mesmos valores, né? Eu acho que isso é importante, você manter esse orçamento para que essa vida desse clube ela seja permanente, né? Ela dure mais. Então, a partir desse orçamento, você tem que usar estratégias, né, para montar um elenco a cada ano. Elenco competitivo, mas elenco que se encaixe justamente nessa cultura organizacional que eu te falei. Eu não posso trazer qualquer atleta, certo? Vamos lá. Eu tenho um atleta com talento, muito talento, certo? Com muito talento. Mas se esse atleta me deixar na mão em certos momentos, em momentos decisivos, o talento dele não vai me adiantar. Então eu tenho que estudar bastante para trazer esses atletas para cá, como eu fiz nesses anos com o Marquinhos, né? E fiz esse ano com o Edgar. Prioridades e atletas que se encaixem realmente nessa cultura organizacional. Atletas disciplinados, atletas comprometidos, atleta com resiliência, perseverança. Não é só o dentro de quadra, o fora de quadra também. Se eu tenho um atleta que ele possa ser um atleta de vestiário, eu veja nele que ele tem uma condição de um crescimento imenso e eleve o nível da minha equipe, eu prefiro ele do que o atleta com talento. O atleta com talento, ele sempre, poxa, me dá bastante trabalho. E aqui a gente não gosta de muito trabalho não, sabe? A gente gosta realmente que seja comprometido com o treino, que tenha disciplina. Então, a partir desse orçamento, a partir dessa ideia de encaixar o atleta na cultura organizacional, trazer atletas que realmente têm um perfil da CBF, aí assim a gente passa a fazer esse planejamento em cima desses atletas, né? E com a chegada deles, fazer uma gestão de competência, ou seja, tirar o melhor a cada dia deles. A gente tem um planejamento também para isso. Que informações a gente vai dar a esses atletas? Como é que a gente vai dar as informações a esses atletas? Como tirar o melhor deles? Pô, vamos lançar agora, essa semana, vamos lançar no vestiário, vamos lançar na fisioterapia, vamos lançar aqui na minha sala, na musculação, uma mensagem que possa passar para eles, que eles realmente tenham entendimento e abracem essa mensagem, e essa mensagem possa ser utilizada dentro de quadra, entendeu? Então a gente tem todo esse planejamento muito bem feito, que o seu Rudi, que era o supervisor de muitos anos aqui, trouxe e eu continuei, aperfeiçoei, inovei. Toda inovação, posso te dizer, é copiada e melhorada, tá? Você é a gente só de conversar com você, a gente sente que você é muito inteligente, né? Assim, busca o perfeccionismo, eu acho que posso dizer isso, né? A todo instante, busca querer mais, aprender mais e melhorar mais. Mas como que você vê para os atletas, né, você utilizou a expressão pressão, né? A gente percebe que a maioria dos jogos do Carlos Barbosa é ginásio cheio, né? A torcida é muito presente. Diferente de uma realidade, de um cenário dos outros clubes que disputam a liga, por exemplo. Nem todas as equipes têm esse papel da torcida. Como é isso? Como é conviver com essa pressão a todo momento aí dentro de quadra? O Rodrigo já te mandou uma mensagem aí. O Rodrigo, sensacional, a gente dá muita risada. O Rodrigo pega muito leite moça, né? Isso é uma história que depois eu conto, né? Olha Ó, o só. Taveira aí também chegou. Tá vendo? Olha só, vamos lá. A gente tem que ter um entendimento dessa pressão, e o atleta tem que entender essa pressão aqui, tá bem? Vamos lá. Eu, como gestor, o gestor de hoje, simplesmente, não é só fazer programação, programar viagem. Não, esquece isso, tá, cara? Isso é passado. Para mim, Matheus, eu acho uma tremenda falta de respeito você ter um engenheiro de uma Ferrari, cara, ter um engenheiro de uma Ferrari
e pô, o piloto lá, que é o nosso coach, né? Nosso head coach, nosso treinador, e aquele engenheiro da Ferrari que, poxa, faz aquela manutenção toda dela e cuida dela. Porra, é necessário que esse cara tenha conhecimento, tenha aperfeiçoamento, tá? Aí você pega, eu vou chutar o balde mesmo aqui, cara, um gestor, cara, se coloca o cara como supervisor, fazendo a gestão técnica. Eu não posso simplesmente pegar o cara que cuida da água e botar o cara para ser supervisor, não, meu. Isso é falta de respeito, cara. Hoje você tem aperfeiçoamento do treinador, aperfeiçoamento do preparador físico, aperfeiçoamento do preparador de goleiro. Aí o gestor, simplesmente, que é o cara que vai conduzir, cara, ele simplesmente, pô, é o cara que cuidou da água, é o roupeiro. Não, gente, acaba com isso. A gente tem que ter especialização. O gestor, eu como gestor, eu estudo sobre fisioterapia, estudo sobre lesão, eu estudo sobre fisiologia, eu estudo sobre preparação física, eu li todos os livros do Marquinhos para saber o entendimento, como é que ele entendia o jogo, certo? Então, poxa, além da minha área, eu procuro me especializar em outras áreas, cara, que venha me trazer benefício, certo? Não é simplesmente eu fazer programação, só isso não, né? Gente, isso acabou. Eu tenho que fazer cobrança. A pressão é esse entendimento. Eu vou cobrar meus colaboradores, cobrar dos atletas, mais embasado no conhecimento que eu tenho em relação a tudo. Na preparação de goleiro também. Por quê? Simplesmente, Matheus, o gestor hoje, ele não pode ser somente o gestor, ele tem que ser um líder também. O gestor, ele tem toda a autoridade sobre a parte formal. Mas ele tem que ter também todo o controle na parte informal, cara. É juntar as duas coisas. Acabou ser aquele gestor só de autoridade. Não, não. Você tem que também ter o controle da parte informal também, que é o mais importante. A parte informal, ela derruba treinador, derruba gestor, preparador e tudo. Então, você passar isso para os seus colaboradores é essencial, né, cara? Olavo, ainda dentro dessa linha, né, de capacitação, o Renan, lá do Pato, não sei se te mandou uma pergunta aqui, vamos tentar responder. Ela é um pouco polêmica, hein? Não, Como foi tranquilo. o curso de gestão dentro da CBF, né? E existe uma transição programada para a CBF assumir o futsal, sabe de algo? Mandou um abraço aí. Abraço, meu amigo. Cara, essa transição, ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Ela já está sendo tratada há muito tempo. Posso dizer que a gente está participando junto aí. Ela está sendo tratada há muito tempo e eu creio que em breve ela vai acontecer. Ainda mais depois dessa pandemia, desse momento que estamos passando, né? É essencial que ela aconteça. Porque se ela não acontecer, o futsal vai enfraquecer mais ainda. Matheus, são 300 mil jogos, né, oficiais por ano. Não existe esporte coletivo que tenha mais jogos. Futsal é o esporte coletivo mais praticado, tem o maior número de escolinhas, o maior número de projetos sociais no Brasil. Olha quanto movimenta isso, tu que trabalhas com isso, tu sabe. Então, gente, bastante. A gente tem que fortalecer, a gente não tem que puxar um para cada lado não, cara. Isso é importante a gente fortalecer. E essa junção CBF com CBFS, ela é necessária para o nosso futsal. Sabe por que a gente não é olímpico? Tu sabe por que a gente ainda não é o esporte com grande prestígio? Sabe por quê? Um dos motivos, eu acredito que seja por essa falta de união, primeiro entre as entidades e depois de uma cadeia. Até ontem a gente conversava com o Vini e também com o Cisso, nas lives aqui, uma certa cadeia de interesse, né, Lavoisier? Porque é muita gente querendo dividir o pão em vez de unir o pão e valorizar o projeto que tem, né? Também. Mas o principal, representatividade. Nós não temos representatividade lá em cima no futsal. Um cara que represente na FIFA, um cara que represente no Comitê Olímpico Internacional, um cara que tenha representatividade. Nós temos vários atletas, nós temos Falcão, nós temos o Vini, cara, que é um cara aí que, sensacional, que tá aí. A gente tem que ter esses caras que têm representatividade, que tenha a abertura nessas grandes entidades, certo, cara? Então, isso é importante. Para lutar pela modalidade, né? Isso mesmo, cara, isso mesmo. Isso é essencial, certo? Até, Matheus, vamos dar uma quebradinha aqui. Eu vou contar, até o Iguita estava aqui, não sei se ele ainda está. Sim. Ainda está, né?
Aí ele até fala do Cacau, né? Fala Tá sim, tá sim, tá aqui. Tá então, aqui ainda. Tá então aqui para dar ainda. uma quebradinha sobre gestão, deixar a coisa mais leve, e o Rodrigo tá aí também, então eu vou contar essa história do Leite Moça, pega muito, né? Eu sempre conto nas lives, a galera adora, né, cara? O Ronaldo tava comigo aqui, espero que ele esteja aí ainda, né? Nós fomos jogar um jogo lá em Frederico Westphalen, né, cara, em 2001, poxa, 19 anos, né? E começou o jogo e eu tava aquecendo assim, o meu preparador era o Lambari, e eu aquecendo e um cara, a peculiaridade aqui no Rio Grande do Sul é que sempre atrás do gol tem uma goleira, né? E tinha uma goleira, sempre atrás do gol tem um bar, ali atrás da goleira, né? E tinha um cara que tava bebendo, já bêbado, pegou a cadeira, botou atrás da minha goleira, né? E botou uma cervejinha, uma Brahma, nunca mais esqueço, assim, atrás, do lado dele. E aí eu aquecendo e ele começou. Eu já joguei com 20 mil pessoas, 10 mil pessoas, todo mundo me chamando de frangueiro, xingando minha mãe, falando. Pá, tu imagina, né? Aí foi, cara. Esse cara chegou e começou bem baixinho, né? Leite Moça. Aí foi, e eu, pô, aquela voz entrava aqui bem baixinho. Aí ele fala, mão de pano. E aquela voz bem baixinha. E eu disse, fudeu, cara, essa voz tá me irritando. Eu disse, tu não sabe o que é Leite Moça? E eu disse, eu ficava, não vou olhar pra ele. Aí eu olhei. Eu disse, sim, Leite Moça, bateu, tomou. Puxa vida, cara. Aí já no aquecimento, o Ronaldo, o índio, começou a bater no gol, né? E eu já fiquei assim meio inseguro, né, cara? Meio inseguro. Ali, aí a bola passou e ele começou a falar, né? Não disse? Bateu, tomou. É Leite Moça. Cara do céu. E aquilo tava me irritando, né, meu? E eu disse assim, ferrou agora. Eu fiquei inseguro. Te juro que eu fiquei inseguro naquele jogo. Eu disse, fudeu agora. Aí terminou o jogo, tinha do outro lado Rabicó, Danilo, um timaço do Frederico, né? O Ronaldo até lembra. Terminou o primeiro tempo, a gente perdendo de 1-0. Aí foi, poxa, eu inseguro pra caramba. Disse, se vier mais bola pro meu gol, eu vou tomar gol, cara. Aí foi, disse, eu tive uma ideia, né? Pô, empreendedorismo, né, cara? Eu tive uma ideia. Aí o bêbado assim, ele já me enchendo o saco, eu já não aguentava mais. Eu olhei pra ele e disse assim, cara, se eu te der 3 baldinhos de Brahma aí, tu para de falar comigo, cara. Tu para de encher o meu saco que tu já tá me perturbando minha mente. Aí foi, ele disse assim, eu paro. Eu disse, 3 baldinhos? Ele olhou pra mim e disse assim, não, 4. Eu disse, tá certo, 4 baldinhos. Aí eu gritei pro baixo assim, ó, dá 4 baldinhos pra ele aí, cara, que pronto, tá resolvido. Anota no meu nome, terminar o jogo, eu pago. Fica de boa, fica tranquilo. Aí beleza, cara. Aí quando eu volto, o Jarico cagou na cabeça da gente no vestiário, a gente volta perdendo de 1-0, o Danilo chutando tudo. Aí foi quando eu volto, eu olho de trás da minha goleira, quem tá? O bêbado com os 4 baldinhos. Eu disse, ferrou, ele vai de novo, vou perder os 4 baldinhos, ele vai continuar falando, né? Aí o Rabicó no pivô, eu fiz a minha oração ali, aí ele olhava pra mim e dizia assim, Leite Moça. E eu disse, ferrou, cara, ferrou, né? Leite Moça. Cara, o Rabicó dá uma virada assim, balança para um lado, vira pro outro, em cima do chupeta. Aí, quando na mecânica da perna, eu fiz uma defesaça, né, cara? Aí peguei lá no ângulo, aí ele olhou para mim e disse assim, Leite Moça. Aí eu olhei para ele e disse, pega muito. Ou seja, os 4 baldinhos serviu de alguma coisa. Te salvou. O Rodrigo lembra aí da história. Pô, aí acabou que a gente ganhou o jogo ainda de 4-3 lá em Frederico Westphalen. Foi um jogão, né? O Índio fez gol, o Ronaldo fez também um gol naquela oportunidade, né? Olá, você aí caminhando aqui depois dessa resenha boa aí. Como hoje, como gestor, né, fora da quadra, como que você observa aí o jogo de futsal? Cara, vamos lá. Até para mim observar o jogo de futsal hoje em dia, eu creio que para mim como gestor, a gente tem assim, tem muitos valores importantes, intangíveis dentro desse contexto todo, né? A gente vê o jogo, é uma análise de cada um, não é conta certa, tá? É diferente, né? Então eu tenho valores intangíveis que eu tenho primeiro que ver onde esses valores podem levar. Por exemplo, o planejamento que eu vou ter para visualizar esse jogo, que eu quero visualizar,
o que eu quero enxergar nesse jogo, o conhecimento que eu tenho das peças que estão participando, né, cara? De que forma eles estão inovando esse futsal, né, dessa nova geração, que é da quarta era, a era da informação, né? Como também o know-how de cada um dos treinadores, né, cara? Né? E como eu posso, de forma didática, captar nessa observação e passar para os meus atletas, né? Então, para mim para mim ver o jogo de antigamente, para ver o jogo de hoje, eu tenho que ter esses valores intangíveis, cara. Não é simplesmente eu olhar, eu acho isso, eu acho aquilo, não. Achismo não existe para mim, cara. Achismo não existe para mim, né? É uma coisa bem notória a minha. Eu tenho que abrir a mente e ver de outra forma que até às vezes eu não consigo passar de tanto meu entendimento e minha forma de ser, certo? Mas, antigamente a gente tinha muito jogo técnico, muita individualidade, pouco plano tático, né? Por quê? Porque naquela época que eu jogava, eu sou da geração da década de 80 ali, a gente não tinha muito embasamento tático. Era chute a gol, coletivo e vamos pro jogo, solta o coco, né, cara? Então era mais ou menos desse jeito. Bola pesada ainda, né, pra você? Aquela bola pesada ainda. Pesada e pequena, de 520 gramas, né? Onde essa mudança aconteceu em 94, até na Taça Cidade de Fortaleza, lá no Ceará, e eu estava presente, né? Então, a gente tinha isso. Só que hoje, aqueles atletas eram muito diferenciados em sua qualidade técnica. Vou te explicar por quê. Lavoisier, eu vi o Serginho Coelho no gol, eu vi o Serginho Velho no gol. O que é que eu fazia para me aprender? Cara, eu ia para trás do gol dele e observar. A gente não tinha informações, como é que se pegava, como é que se fazia. A gente passou a ter esse senso de informação muito grande, observando. A gente aprendia observando e vendo, cara. A gente não tinha meios de assistir uma TV, de gravar. Eu, pelo menos, não tinha nem máquina fotográfica, muito menos ter condições de ter um videocassete na época, né? Então, era a gente vendo, certo? E a gente passou a ter uma forma de se adaptar a isso, né? Ou seja, a gente aprendia muito olhando. Hoje o atleta ele tem muito embasamento, ele tem muitas informações, mas ele não esforça ao tanto que a gente se esforçava na nossa época, certo? E hoje esses atletas necessitam sim de um plano maior, né? De um plano maior tático, ou seja, ele necessita do treinador. Naquela época você pegava o atleta, a gente combinava jogadinha, vamos marcar em cima, não vamos, a gente observou o time, é assim. A gente muitas vezes discordou do nosso treinador, o Ronaldo sabe, do Jarico aqui, a gente discordou várias vezes, do Mussalem a gente discordou várias vezes. Porque a gente tinha esse feeling, a gente sabia o que fazer, como fazer, entendeu? Então, cara, hoje, eles necessitam de um plano tático. O futsal moderno necessita desse plano tático. E naquela época a gente não precisava. Mas, eu te falo uma coisa, estamos abandonando os treinos técnicos e introduzindo muito treinos táticos. O que foi bom naquela época não pode ter sido ruim. A gente pode juntar os dois, certo? A necessidade de um treinador com os treinos técnicos. Poxa, fazer mais chute a gol, fazer os dribles que a gente fazia, bolinha de ala pivô, troca de ala pivô. Hoje se faz pouco esses treinos técnicos. Pelo menos aqui na nossa equipe, a gente sabe, os meus colaboradores, que pelo menos uma sessão ou 2 sessões da semana a gente tem que fazer, cara. Ou seja, isso também, Matheus, se encaixa em gestão de competência, cara, de tirar o melhor do atleta, mostrar para ele onde ele pode chegar, entendeu? Se fala muito que o jogo se tornou, só a maioria do jogo, alguns colegas até aqui na live comentaram que o jogo hoje se tornou muito preparação física. Mas além até da parte tática, que hoje a valência física está sobressaindo muito mais do que a tática e muito superior do que a técnica, que o jogador de futsal brasileiro está perdendo a sua essência, o drible, a tomada de decisão, a criatividade. Você também tem esse olhar, até baseado no que você está dizendo? Olha só, até o Léo Iguita tá falando aí, né? Perfeito, que ele abordou igual eu tava abordando. Certo. A gente tem que pensar... Mandar um abraço pro Fred Antunes aí. Acabou de entrar na nossa live, seu preparador de goleiro. O Fred foi meu preparador de goleiro lá começou nas categorias de base do Tio Sam e foi meu preparador de goleiro no Vasco em 98, cara. Sensacional. Então vamos lá, Matheus. Olha só, a gente tem que pensar mais, cara.
A gente tem que fazer com que o atleta pense mais. Não é que a gente está correndo demais, não. Eles estão pensando de menos. A gente tem que pensar mais. Vamos lá. Quando eu ia jogar contra o Falcão, eu sabia se o Falcão puxasse a bola da direita para a esquerda, ela perto do pé dele, ele chutava cruzado rasteiro do meu lado esquerdo. Se ela estivesse longe do pé dele, ele chutava na paralela no alto. Né? O Lenísio, se viesse mano a mano comigo, a bola perto do pé dele era cavoca. Se ela estivesse mais longe um pouquinho, ele jogava aqui do lado do meu ombro. Aí eu estava no meu gol, se a bola passasse determinado meu campo de visão, se ela passasse determinado campo de visão que eu tivesse virado, eu sabia que dali ele não conseguia mais chutar no gol. Ele só cruzava, então eu já não ficava virado, eu já ficava meia boca aqui para pegar o segundo pau. Aí os caras diziam assim, pô, como é que tu pegava tanto segundo pau? Porque eu sabia que dali ele já não chutava no meu gol. Ele tinha que cruzar. Então a gente se pensava muito, a gente se jogava pensando muito, né, cara? E agora os atletas estão esquecendo de pensar, ou seja, a correria, tá? Poxa, tu imagina com a qualidade tática, a qualidade técnica, informação, certo? A preparação física e o atleta passando a pensar o jogo. Por isso que eu te falo, muitos treinadores são fundamentais, por quê? Porque, cara, eles que dão e instigam o atleta a pensar, nós temos que começar a pensar, certo? Poxa, se eu soltava a bola aqui, o time eu soltei 2 bolas aqui do meu lado, para saída de bola. O time não conseguiu sair, o que é que eu faço? Eu jogo 2, 3 bolas lá na frente, nem que o pivô não segure. Mas aí a marcação desce, aí eu passo a soltar aqui novamente. Então isso é pensar, cara. A gente tem que voltar a pensar. O atleta tem que voltar a pensar. E outra coisa, pensar da forma individual dentro da forma tática, não da forma tática dentro da individual, certo? É o contrário. Que aí dessa forma eu posso ter o meu momento de decisão. O Marquinhos no plano de jogo tático dele é sempre assim, né? Aqui eu, aqui nós e pra frente vocês. Você já viu o curso dele, né? Isso é nítido, né, cara? Sim, sim. Ele subdivide muito bem isso daí. Ele Isso trata mesmo. dessa mecânica aí, nesse formato, realmente. Isso mesmo. Até aproveitando, Lavoisier, como que foi essa troca de comando aí no Carlos Barbosa, saída do Marquinhos no ano passado? Ó, o Robertinho, não, grande goleiro aí, o Robertinho, foi goleiro da Seleção Brasileira de Praia aí, cara, sensacional. Jogou futsal também, né, cara, que, poxa, hoje comentarista, né, sensacional. O que é que ele tá perguntando aqui, só para dar uma... Você acha que o jogo Pegar está aqui. menos atrativo para a transmissão na TV? Olha, o Robertinho, cara, eu acho que sim, sabe? Vamos dizer assim, tem várias mudanças que vêm acontecendo, né? Eu acho que hoje o futsal a gente tem que fazer ele não só o jogo, mas fazer ele um evento. Isso é um fato, é fazer ele um negócio, é fazer ele um business, é aumentar as condições de ter um grande produto à venda, certo? E esse jogo que ficou menos atrativo, eu te falo justamente dessa questão que eu estava falando agora, né? A gente se pensar mais, né? A qualidade individual, o cara ter poder na ala, eu pelo menos eu sou assim, vai na ala e vai pra frente, cara, não volta mais não. Já tá aí, chama a cobertura, vai pro drible, vai pro 1 contra 1, isso é essencial, tem que ter, né? Então a gente tem que fazer esse jogo mais assim. O jogo tá ficando chato porque é aquela correria, passa e passa, e não tem mais esse drible refinado, não tem mais essa qualidade técnica que a gente justamente é aquilo que eu falei, a gente esqueceu um pouco, né? Só respondendo a pergunta dele. Desculpa, Matheus, eu te interrompi. Sobre a transição, né? O Marquinhos ficou muito tempo no comando aí, a saída dele do ano passado, como que foi essa transição de mudança do comando técnico da equipe? Em relação à mudança do comando técnico, né? O Marquinhos, cara, foi um cara... Ó, ao vivo aqui eu agradeço. Marquinhos, só obrigado, cara, pela tua contribuição em relação à minha pessoa. Hoje eu posso dizer que foi um cara que me ajudou bastante, eu voltei a estudar por incentivo dele, sensacional, aprendi com ele bastante, assim, cara, muito mesmo. Hoje eu tô com uns projetos bem bacanas aí, que espero que daqui a pouco, esse mês, ou o início do mês que vem, eu possa lançar aí no mercado também, né, muito feliz, né, e ele foi um dos incentivadores, certo que a atitude parte da gente, mas a gente sempre tem que ter aqueles incentivadores, né.
É o conhecido padrinho que faz parte, né, Lavoisier? Porque a gente sabe que às vezes a gente precisa de uma força externa para contribuir para você desenvolver um pouco as suas valências, né, positivas. Eu acho que isso é essencial. E o Marquinhos tem esse perfil, né? O Marquinhos é um cara do bem, que gosta de contribuir. Mandar um abraço pro Índio aí também, que acabou de chegar na live. Você já falou até dele aí. O Índio o Índio é aquele cara que ele chegava quando eu estava aquecendo no canto direito da quadra, ele batia na minha cabeça assim, dizia assim, Batoré, se tu não levar nenhum gol hoje, a gente ganha de 1-0, porque pelo menos um eu faço, né? Então vamos lá. Matheus, quando eu tinha uma estratégia que até cheguei para o Marquinhos, a gente conversou já em 2015 para 2016, eu notei que os atletas que eu puxava do sub-20, eles não tinham a capacidade técnica, tática e emocional. Existia uma lacuna muito grande em relação ao sub-20 e o adulto, né? Então, a partir desse momento que eu detectei, eu cheguei para o Marquinhos e disse, Marquinhos, eu quero de uma forma tratar com um contexto, né, bem bacana a categorias de base. Como? Ele disse, como, Lavô? Eu quero que todas as categorias, a partir do sub-15, sub-17, sub-20, treine no mesmo padrão tático, na mesma metodologia que a sua. Para que esse atleta chegue no adulto, ele não sinta dificuldade de forma alguma nessa transição. E a gente passou a fazer isso. Cara, deu certíssimo. Ano passado, a gente teve 6 atletas revelados com condições, hoje jogando no Atlântico, jogando no Marreco, jogando em todas as equipes. Esses atletas, emocionalmente, passaram a não sentir a pressão, taticamente já estava dentro da metodologia do Marquinhos e tecnicamente treinando muito bem, né? Treinando muito bem, tanto na sub-20, na sub-17. Se eu pegasse o atleta sub-17 e trouxesse para o adulto, ele treinava da mesma forma. Né? Então, isso foi um ganho muito grande aqui para o Carlos Barbosa. Foi uma estratégia muito boa, que mesmo com a saída do Marquinhos, a gente manteve, né? Aí eu cito aí, eu passei a colocar os treinadores da categoria de base dentro do vestiário do adulto também. Para eles falarem a mesma língua que a gente fala nas pré-eleções, para eles terem um entendimento, né, real do que é no adulto, passar para o sub-20, sub-17 e sub-15. Então a gente começou a trabalhar em conjunto. Ou seja, a comissão hoje da CBF, ela não é só o pessoal do adulto, ela tem do sub-17 e tem do sub-20 também dentro do vestiário. Isso que é importante, entendeu? Então, e você cria a renovação do próprio interna, né? Isso. E em relação ao Marquinhos e o Edgar já vinha desde 2015 trabalhando junto com o Marquinhos. Nós somos uma equipe que formamos realmente o Edgar, né? Nosso treinador hoje. E ele tem as mesmas características do Marquinhos. Pô, talvez uma memória de jogo, uma experiência não seja grande, mas isso com o tempo ele vai adquirindo. Mas salientar, o Edgar já foi campeão gaúcho sub-17, já foi campeão gaúcho sub-20, já treinou a equipe feminina, ou seja, tem um embasamento também, né? Isso que é importante, né? E defende a sua metodologia. Olha aí, o Pablito entrou também aí, cara. Olha que legal. O Pablo aí tá aí, ó. Pablo, um abraço, meu amigo. Então essa saída do Marquinhos aí, ela foi tranquila porque a gente já sabia natural, entendeu? O Atílio fez uma colocação aqui, o Atílio teve na Ubra, teve no Atlético por muito tempo, né, como gestor. Ele fez uma colocação que numa live que eu tive com o Thiago, também goleiro da seleção brasileira, né, até recente, sobre a questão de mudanças de regras, né. O Thiago fez uma posição dura que o futsal perdeu um pouco a emoção e o jogo tornou ficar emocionante nos minutos finais quando se coloca o goleiro linha. E ele defende a mudança de uma regra para fazer o jogo ficar mais dinâmico, mais emocionante e mais atraente para a televisão. Você acha que a mudança, passar para 4 tempos, uma hora inserir de forma obrigatória o goleiro linha, é uma das formas, é uma das possibilidades para você atrair a televisão, atrair mais o impacto, o olhar do torcedor para o futsal? Ah, cara, em relação a colocar o goleiro linha, eu acho que não, eu não concordo em você obrigar. Nada que assim que vem assim dentro de um padrão tático que vem obrigar, eu acho que não fica legal, entendeu? A gente tem que tornar
o esporte atrativo no seu meio de treinamento, na sua forma de ver o jogo, na inovação, certo? Mudar as regras de alguma forma, Tilho, eu concordo plenamente, cara. Eu concordo plenamente que a gente tem que ter mudanças para que dinamize mais ainda e torne atrativo, certo? Ah, vamos aumentar a goleira? Acho que foi até o Robertinho que falou aí. Podemos, né? Aumentar a goleira de alguma forma, porque a galera quer ver gol, né? Não quer ver eu, o Robertinho, defendendo, não quer ver eu e o Iguita defendendo, ele quer mesmo é ver gol, cara, entendeu? Quer ver a emoção. Então a gente tem que encontrar formas, realmente, que beneficiem o futsal. Beneficia o futsal. Se essas regras vêm a beneficiar o futsal, beleza. Mas eu acho que não podemos fugir. Goleiro é no gol, cara. Para mim, goleiro é no gol. Ele saindo para fazer uma intervenção, como o Thiago sai, como o Iguita sai, como o próprio Gian Wolverini sai aqui. Certo? Isso é importante que a gente tenha isso, mas não que seja obrigação ter que colocar o goleiro, sabe? Isso aí para mim... Mas eu defendo regras que beneficiem realmente o nosso futsal. Nós estamos chegando no final aqui agora e eu tenho duas perguntas para a gente finalizar. Primeiro, você faz parte de um grupo de transição, nós comentamos um pouco por meio do Renan, sobre essa questão da transição, da representatividade que a CBF pode nos dar, passando o futsal para a CBF. Você vê como modelo a estrutura do futsal brasileiro atual, ela é positiva para a nossa modalidade, para o crescimento da modalidade? Hoje o Taveira soltou aqui na nossa live uma possibilidade até de montar no futuro uma liga de futsal feminina, montar no futuro uma liga B, uma liga C. Como que você vê essa perspectiva do futsal brasileiro? Vamos lá. Eu acho, primeiro, já te falei, essa união da CBF e CBFS, ela vai acontecer e ela vai ser muito válida, ela vai ser maravilhosa, cara. Isso eu falo porque eu vi todo o plano, eu vi todo o planejamento, isso é fundamental que isso aconteça. Ainda mais nesse momento, tá? Ponto. Isso é um ponto. Eu não vejo agora, da forma que a CBF trate o futsal, que ela venha de alguma forma beneficiar os clubes, ajudar os clubes. Porque simplesmente a CBF ela só faz competição. Desculpa, a CBFS só faz competição. Fica toda sob a responsabilidade do clube. Se vai fazer a Taça Brasil, ela faz a tabela, faz o sorteio e tudo, e fica ali, aquele modelo é a Taça Brasil. Mas quem faz tudo agora é a equipe que vai fazer a competição. Ela faz desde o seu operacional, ela faz o administrativo, ela faz tudo e entrega a competição. Isso não é um modelo. A Liga Nacional, nós temos os dois melhores produtos hoje em dia. Seleção Brasileira e Liga Nacional. Isso é fato, tá? Então nós temos esses dois melhores produtos. Nós temos que usar a Liga Nacional como realmente como uma competição que aparece, como uma competição que, dentro da sua realidade, que é a competição dos clubes, ajuda os clubes, é uma competição atrativa. Mas esse modelo da CBFS a gente tem que melhorar. Não pode melhorar? Não pode, porque ela tem uma dívida exorbitante, é uma dívida altíssima, cara. É uma dívida altíssima. Então, dentro desse contexto, o futsal ele tem que mudar? Tem que mudar. Tem que mudar a sua forma de competir, tem que se mudar as suas competições. A gente tem que ter um campeonato, uma Liga Nacional que leve uma Libertadores que leve ao Mundial. Que a gente não pode ter competição de seleção de 4 em 4 anos. A gente tem que ter uma Liga Mundial no meio disso. A gente tem que ter um Grand Prix no meio disso. A gente tem que ter competições que não para a seleção brasileira, mas competições que levem a algum lugar, sabe? Competições de clubes que levem a algum lugar. Agora me diga uma coisa, você vai para a Libertadores, você tem que ganhar uma Liga Nacional, você tem que disputar uma Supercopa, primeiro você tem que ganhar um estadual, aí para a Taça Brasil, aí da Taça Brasil ir para a Supercopa, da Supercopa para ir para Libertadores, cara, é competição demais, meu. É competição demais, e o custo disso tudo é tremendo. Então a gente tem que passar a ver o futsal de outra forma. Inovar o futsal. Inovar o futsal. Acabou-se essas mesmices aí, cara, poxa, tá sempre batendo na mesma coisa. Aí eu tava fazendo meu TCC, e aí eu estudando, eu procurei as frases que mais falam sobre futsal. Futsal é desorganizado. O futsal nunca vai ser o olímpico. Por isso que é uma merda. Cara, aí eu sou contra totalmente, Matheus. A gente tem que desvalorizar aquilo que a gente gosta e ama e trabalha, né? Eu vivo disso, cara.
Eu vivo disso. Então a gente tem que, a partir de agora, falar bem do nosso produto. A gente só vai ter representatividade lá em cima se a gente começar a falar bem do nosso produto. Chega de dizer que futsal desorganizado. Ó, nós temos o Ferrão, melhor jogador. A Mandinha, 5 vezes. O Iguita, pô, goleiraço aí. Pô. Cara, vamos falar no nome desses caras. Vamos dar representatividade a eles. A gente tem os melhores no Brasil, vamos dar representatividade a eles, vamos embasar eles, certo? Para que a gente possa levar o nosso futsal para um patamar que eu vivo disso. Muitos atletas vivem disso, muitos profissionais vivem disso. E a gente possa ter realmente o futsal no nível que é para estar. 300 mil jogos por ano, meu irmão. A gente não pode ficar só de futsal. É muita coisa. Futsal desorganizado, futsal é uma merda. Acabou-se isso, cara. É a hora da gente falar real. Futsal é bom pra caramba. Futsal é sensacional. O melhor goleiro é do Brasil. O melhor jogador do Brasil. A melhor jogadora é a Amandinha do Brasil. Nós somos fodidos, cara. Nós somos, poxa, o top. Tratar o futsal brasileiro novamente como o melhor do mundo. Não acabou de ser eleito aí novamente? Certo? Vamos falar, vamos voltar a ser isso, cara. Você tem várias equipes, né? Nós tivemos aí agora no prêmio, vocês, o Pato, equipes do Brasil que são consideradas as maiores do mundo, cara. E existe sim essa desvalorização, a gente que está um pouco longe ainda do meio profissional e vivendo mais no meio da formação, existe muito essa desvalorização da modalidade, né? E isso é ruim para todos nós que estamos envolvidos nela. Claro. Vamos lá, Matheus. É o seguinte, ó. Hoje nós temos que trabalhar de uma forma que a gente possa fazer um marketing legal, um branding sobre o futsal. Fazer um branding sobre a marca futsal brasileira, cara. Trabalhar essa marca, certo? Primeiro, criatividade e inovação, cara. Outro detalhe, marketing. Onde é que está o marketing disso tudo? Cara, a gente tinha que pulverizar. Eu acho que nós fomos muito, não é ausente, mas nós fomos passivos. A CBF, nós o Carlos Barbosa, ficamos entre o top 3 do mundo. Poxa, aí, legal, foi o top 3, colocamos nas nossas mídias sociais ali, bacana, mas foi pouco. Temos que pulverizar. Carlos Barbosa, o top 3 do mundo, a terceira melhor equipe do mundo, Pato, a quinta, é isso aí, Brasil no topo novamente. E Guita, o melhor goleiro. Cara, a gente tem que fazer um marketing sobre isso, a gente tem que ter um branding sobre o futsal e sobre os atletas que participam do nosso futsal e somos fera. Se eu fizesse a gestão da marca Iguita, se eu fizesse a gestão da marca Ferrão, da Amandinha, eu ia todo dia falar desses caras, eu ia falar todo dia do Carlos Barbosa, que é o top 3, sabe? É levar isso, porque lá fora o administrativo dos caras trabalha 3 caras lá na Espanha, mas o marketing dos caras é imenso, trabalha 20 pessoas falando que o futsal da Espanha é isso, o futsal da Espanha é aquilo. E o Taveira sabe, fizemos comparativo entre a Liga Brasileira e a Liga Espanhola. Cara, nós estamos muito à frente. Arena padronizada, tantas bolas dadas para cada equipe, o cuidado que a gente tem é muito à frente, cara. As linhas não pode ter aquele monte de linha na quadra. Então a gente tá à frente. Mas o marketing deles é bom, né, cara? O marketing deles é bom. Eles conseguem vender um produto, né? Isso. Eles conseguem vender um produto, captar recursos. Até a última pergunta aqui. Como que você vê, assim, vocês aí têm a Tramontina, hoje tem o Magnus aí que está investindo bastante no futsal. Como que você vê a necessidade de atrair mais essas empresas para investir no futsal brasileiro? Sabe como? Credibilidade. É o que a gente não teve. Sabe o que é que a gente tem credibilidade? Com o assunto que eu acabei de falar agora. A gente fala mal de futsal nós mesmos, cara. A gente tem que parar de falar mal de futsal. A gente só vai ter credibilidade se a gente passar, né, a falar bem, cara. A gente começar a estourar na mídia. Ó, até o Rodrigo falou aqui, ó, nos programas esportivos. Isso mesmo, a gente tem que ter essa representatividade para ir no programa esportivo deles. A gente não tem que abdicar de ir, não. Se chamarem o meu atleta para ir num programa esportivo, ele tem que ir. Eu obrigo a ir, cara. Ele tem que ir, certo? Porque isso é essencial. A gente tem que massificar isso tudo, certo? Então, falta o quê? Para a gente atrair patrocinadores, credibilidade, tá? Isso é um fato sensacional. Credibilidade e a gente começar a jogar na mídia esses fatos. Melhor atleta, melhor goleiro,
clube top 3, organização das eliminatórias aqui, os Lavoisier, brasileiros. Lavoisier, falta 20 segundos para acabar. Nós tivemos uma aula, nós tivemos uma live. Sensacional. Te agradecer muito. Nós tivemos uma... Você tem 12 segundos para despedir da turma aí. Galera, muito obrigado. E eu falo para todos os goleiros aí que estavam na minha live, cara, vocês pegam muito, vocês são tudo mão de pano. Porque eu